Você já parou para pensar em toda a energia que você perde contando repetidamente o que acontece com você? Quantas vezes você repete seus problemas como se eles fizessem parte da sua identidade? O que você diz não serve apenas para informar o mundo. Isso te programa. Cada palavra que você emprega molda sua mente, sua percepção e seu destino. Se você não aprender a controlar o que sai da sua boca, você acabará vivendo aprisionado em uma história que você mesmo escreve sem perceber. Este vídeo não é feito para que você se lamente mais. Ele está aqui para te desafiar. Cale a boca quando o que você tem a dizer só te enfraquece. Assuma o controle do seu discurso e, com ele, da sua vida. Não se trata de esconder o que você sente, mas de parar de alimentar o que te limita. Antes de começar, escreva nos comentários: a partir de hoje, eu falo somente para avançar. Eu sou estoico. Faça isso agora. Não é apenas um comentário, é uma declaração, uma ordem direta à sua mente. O que você escreve, você repete. E o que você repete, você imprime. Essa frase vai te ajudar a reprogramar seu cérebro, a retomar o controle das suas palavras e a viver em plena consciência. Escreva-a e que ela fique selada no seu subconsciente. Primeiro, pare de contar o que acontece na sua vida. Cesse de repetir sempre a mesma coisa. Porque cada vez que você faz isso, você afia essa história, você acredita nela cada vez mais profundamente e você se apega a ela. Não se trata de negar suas experiências nem de reprimir suas emoções, mas de reconhecer o poder das suas palavras para definir sua realidade. Quando você fala constantemente dos seus problemas, das suas faltas, das suas feridas, você os faz crescer. Você lhes dá o protagonismo, você os transforma na sua identidade. Se sua identidade gira em torno do que te faz sofrer, do que te falta ou do que não funciona, avançar se torna muito difícil. Algumas pessoas são incapazes de manter uma conversa sem colocar seus problemas em evidência. No início, elas parecem querer se aliviar, mas com o tempo percebemos que elas se apegaram a essa narrativa. Elas se sentem especiais porque sofrem, validadas quando as escutam. Sem admitir, elas se tornam dependentes dessa adição emocional. Cada queixa, cada história triste reforça sua zona de conforto. Porque se o problema sempre vem de fora, elas não têm nada a mudar dentro. Mas o que aconteceria se você fizesse o contrário? Se, em vez de repetir seus problemas, você começasse a falar dos seus sonhos? E se você contasse mais o que te inspira e menos o que te limita? E se você simplesmente parasse de contar histórias? Não se trata de fingir que tudo está bem nem de ignorar suas emoções, mas de elevar seu nível de consciência e de reconhecer que você escolhe a narrativa que você repete. A narrativa que você repete se torna sua realidade. Quando você se concentra unicamente no que te machuca, você cultiva a mentalidade da escassez. É como regar todos os dias as ervas daninhas. Por outro lado, quando você decide falar do que te deixa vivo, do que te faz vibrar, dessas ideias que inflamam sua alma, sua energia muda. Suas conversas deixam de ser exaustivas e se tornam inspiradoras. Você começa a se ver de outra forma, e todo mundo percebe. Frequentemente acreditamos que falar dos nossos problemas nos torna mais autênticos, mas na maioria das vezes é uma forma de evitar a responsabilidade de agir. É mais fácil dizer a todo mundo que você está falido, estressado, no limite, do que produzir uma mudança real, porque mudar requer silêncio, introspecção e, sobretudo, coerência. E isso assusta. Preenchemos então o vazio com palavras. Se você realmente quer curar, crescer, avançar, será preciso parar de falar sobre isso e começar a vivê-lo. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro e a nos concentrar no que está sob nosso controle. E sua maneira de falar, interna e externamente, está sempre sob seu controle. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos delas. Se você repete todos os dias que sua vida é difícil, ela será. Mas se você decide falar a partir da força, mesmo no coração do caos, sua mente se alinhará com essa força. Escolha suas palavras com cuidado, não para impressionar ninguém, mas porque o que você diz se torna o que você acredita.
E o que você acredita se torna o que você vive. Talvez você não possa mudar sua situação da noite para o dia, mas, por outro lado, você pode mudar sua história. E isso tem um poder transformador. Quando você se concentra no que você tem, no que você pode fazer, no que te inspira, sua vida se abre. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias gravitam ao seu redor. Não porque a sorte mudou, mas porque você parou de dar tanto poder ao que te limita. Então, pare de contar o que acontece. Comece a contar o que você quer criar. Depois saia e viva isso. Suas palavras ensinam aos outros como te tratar. Não é somente o que você diz, mas a maneira como você diz. Cada conversa, cada resposta, cada mensagem instrui aqueles que te cercam sobre como te ver, te escutar e se relacionar com você. Se você fala a partir da insegurança, te verão como alguém inseguro. Se você se descreve sem cessar como alguém que não pode, que não sabe, que sempre tem problemas, os outros aprenderão a te tratar como vítima sem ter consciência disso. Suas palavras dão diretrizes. Há uma imensa diferença entre uma pessoa que comunica com clareza e calma e uma pessoa que fala constantemente em desordem emocional. Não se trata de fingir, trata-se de assumir o controle da maneira como você escolhe se expressar. Se em uma discussão você perde o controle, você grita, você insulta, você se queixa, você mostra aos outros que tudo é caótico com você e que, em caso de tensão, não se pode contar com você. Por outro lado, se mesmo no conflito você pode falar com firmeza sem faltar com o respeito, a percepção muda completamente. Vemos a diferença entre alguém que se trabalhou e alguém que reage a partir da sua ferida. Subestimamos o poder da nossa linguagem, não somente para o exterior, mas também para o interior. O que você diz de você, o que você repete sobre sua história, sobre o que você merece ou não, se torna uma afirmação que os outros acabam aceitando, e pior ainda, que você também aceita. Se você diz sem cessar, eu sempre fracasso, eu sou complicado, eu não sou o suficiente, você reforça esses pensamentos e você autoriza os outros a te verem assim. Se você não estabelece o padrão de como devem te tratar, os outros o farão no seu lugar, de acordo com o que você lhes mostrou. Fale com um propósito, mesmo quando estiver cansado ou com raiva, porque são precisamente as palavras desses momentos que mais ensinam. Se você se expressa com respeito, firmeza e clareza na dificuldade, os outros compreenderão que sua energia não depende das circunstâncias. Isso gera confiança e respeito. Cuide do seu olhar, do seu silêncio. Tudo comunica. E frequentemente você comunica mais pela maneira do que pelo conteúdo. Não se trata de ser perfeito nem de banir a vulnerabilidade. Bem expressa, essa vulnerabilidade cria uma conexão autêntica. Mas há uma grande diferença entre compartilhar com consciência e se derramar sem filtro. Um aproxima, o outro cria ruído. Escolha ser alguém que transforma os espaços quando fala, não alguém que os polui. O estoicismo lembra que a única coisa realmente sob nosso controle são nossos pensamentos e nossas ações, nossas palavras incluídas. Marco Aurélio dizia que não deveríamos falar, a não ser quando necessário, com palavras suaves, mas firmes. Não há necessidade de gritar nem de se impor. Basta ser coerente e ter a temperança de escolher como nos expressamos, mesmo quando tudo em nós quer explodir. Ao aplicar isso, seus relacionamentos mudam, não porque os outros se tornam milagrosamente melhores, mas porque você estabelece um novo padrão. Quando você se expressa com segurança e respeito, você envia a mensagem de que espera o mesmo em troca. Se alguém não pode te oferecer isso, ele se afastará sozinho. Você não terá que mendigar respeito ou reconhecimento, sua presença os exigirá naturalmente. Observe-se, escute como você fala de si mesmo, como você reage quando algo dá errado, como você fala dos outros. Cada palavra pode ser uma semente ou uma barreira. Você pode se construir ou se sabotar apenas abrindo a boca. Fale então, como se suas palavras refletissem seu valor, porque é o caso, e os outros aprenderão com você, não pelo que você diz, mas pela maneira como você escolhe dizer. Terceiro, não compartilhe em detalhes como você melhora a sua vida. Não é que você deva esconder o que faz, mas há um verdadeiro poder em proteger o que você constrói.
Quando você inicia um processo de mudança, esse terreno é frágil, pertence a você, você ainda o explora. Nesse estado, qualquer opinião externa pode te afetar mais do que você imagina. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se você a expõe muito cedo, outros podem enfraquecê-la com suas dúvidas, suas críticas ou até mesmo seu apoio aparente. Porque sim, os elogios prematuros também podem te distrair. É tentador falar de tudo o que você faz para mudar sua vida, dessas novas roupas que você cultiva, das decisões difíceis que você toma, das feridas que você cura. Ao contar, você tem a impressão de avançar, como se compartilhar equivalesse a ter sucesso, mas não é o caso. Falar do seu processo não é vivê-lo. Frequentemente, quanto mais você o expõe, menos força interior você guarda para continuar. A mudança real não precisa de testemunhas, mas de compromisso. Além disso, nem todo mundo merece conhecer sua transformação. Muitos não saberão acolher essas informações com respeito ou compreensão. Alguns as usarão contra você, outros projetarão em você suas próprias inseguranças, e muitos simplesmente não entenderão. E eles não têm que entender, porque esse caminho é seu, é sua luta, sua progressão, sua disciplina, seu silêncio. Quanto mais íntimo você o mantém, mais força você acumula, porque você não busca aprovação, mas evolução. O estoicismo ensina que não devemos mostrar nossas virtudes, mas vivê-las. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Você não tem que justificar por que você muda. Você não tem que explicar seus novos rituais nem suas decisões. Simplesmente faça o que você sabe que tem que fazer e deixe os resultados falarem por si mesmos quando estiverem maduros, não antes. Quando você mantém seu processo privado, você evita a pressão de satisfazer as expectativas dos outros. Você se dá o espaço para falhar, ajustar, aprender sem julgamento externo. É libertador. Você pode errar sem ter que dar explicações. Você pode testar novas estratégias sem temer a condenação, porque ninguém está olhando. É você frente a você mesmo. Proteger seu processo é uma forma de respeito. Se você aprende a se amar mais, você não precisa anunciar. Se você deixa um vício para trás, você não tem que gritar aos quatro ventos. Se você trabalha sua disciplina, sua espiritualidade, sua saúde, não há necessidade de publicar. Simplesmente faça todos os dias, mesmo que ninguém veja, porque o que você faz em privado ressoa poderosamente na sua realidade. E essa ressonância se torna com o tempo um testemunho que não precisa de palavras. Guarde o silêncio até que seu progresso se torne uma presença impossível de esconder. Quando a transformação é real, ela não precisa ser anunciada, ela se vê, se sente e se revela por si mesma. Então, pare de contar cada passo, concentre-se em caminhar. A melhoria pessoal não é um espetáculo, mas um ritual sagrado entre você e sua versão futura. Proteja-se, proteja seu processo e avance. Quarto, deixe seus resultados falarem por você. No final das contas, o que importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que você realmente faz. Muitas pessoas ficam presas no discurso, nas intenções, nos planos grandiosos que nunca se materializam. Elas falam do que vão realizar, de seus objetivos, de seus sonhos. Mas os dias e os meses passam e tudo permanece igual. Por quê? Porque falar sobre isso dá uma falsa impressão de progresso, oferece uma pequena dose de dopamina, como se já estivéssemos nos aproximando do sucesso apenas mencionando-o. É uma armadilha. A diferença entre aquele que constrói uma vida sólida e aquele que apenas a imagina está no trabalho silencioso, no que ninguém vê, nas decisões não publicadas, na constância diária sem aplausos. Quando você se concentra realmente na execução, na melhoria, no avanço, você não precisa contar o tempo todo o que você faz. Seus resultados se tornam visíveis sem explicação. Aí a magia acontece. As pessoas começam a te respeitar, não pelo que você diz, mas pelo que você representa. Você não está aqui para convencer ninguém do que você vai realizar. Você não tem que anunciar cada passo. Falar demais te faz perder energia. Quanto mais você fala, menos te resta para agir. Além disso,
Anunciar seus projetos a todo mundo cria uma pressão desnecessária e abre a porta para opiniões das quais você não precisa. Frequentemente, o melhor é guardar silêncio, se concentrar e aparecer um dia com o trabalho realizado. Não busque aprovação antes de ter resultados. Você não precisa de validação externa para começar. O que te distinguirá é sua capacidade de passar do dizer ao fazer. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar somente no que depende de nós. Nossas ações são a única coisa realmente sob nosso controle. Marco Aurélio afirmava que o trabalho bem feito é a melhor prova do caráter de uma pessoa. Não enfeite suas intenções com palavras sedutoras. Faça seu trabalho, faça-o em silêncio. Deixe seus resultados falarem. Não se obsesse em mostrar a todo mundo o quanto você trabalha duro. O sucesso verdadeiro se cultiva em privado, nesses dias em que ninguém te aplaude. É aí que você constrói os fundamentos sólidos que inspirarão mais tarde. Quando você tem sucesso sem ter gritado, sua história ganha mais valor. As pessoas não se contentam em te escutar, elas te respeitam. Se você quer uma reputação forte, comece com ações fortes. Se você quer que te vejam como confiável, comece cumprindo as promessas que você faz a si mesmo. O mundo está cheio de ruído e de promessas vãs. Você pode ser diferente. Escolha fazer, não apenas dizer. Levante-se todos os dias sabendo que seu compromisso não é dirigido pela opinião dos outros, mas pela rota que você estabeleceu para si mesmo. Quando chegar o momento em que seus resultados falarem por você, e ele chegará, você compreenderá que você nunca precisou anunciá-lo. O silêncio terá sido seu melhor aliado. Seu esforço não terá sido ignorado, mesmo que ninguém o tenha visto no início. O respeito verdadeiro não se reivindica. Ele se ganha pelos fatos, pela coerência, pelos resultados que não se podem ignorar. Pare então de falar demais. Haja e deixe seu trabalho falar por você. Quinto, reescreva sua história. A maneira como você fala de si mesmo não é apenas uma descrição, é uma declaração. Cada vez que você diz, eu sou assim, ou sempre acontece isso comigo, você traça os limites da sua identidade. Se sua narrativa é de dor, de fracasso ou de frustração, você viverá nesse molde, mesmo quando ele não te corresponder mais. O problema não é ter passado por momentos difíceis. O problema é permanecer preso neles pelas palavras que você repete todos os dias. Sua história não está gravada em pedra. Você pode mudá-la. Decida não falar mais de você como alguém quebrado ou incapaz. Use uma linguagem que te impulsione. Mudar sua narrativa não significa ignorar seu passado, mas parar de arrastá-lo como uma condenação. Você não é seus erros. Você é o que decide construir com eles. Observe como você se fala quando você erra. Você diz, eu sempre estrago tudo. Ou você diz, esta é uma oportunidade de aprender. É o mesmo fato, um erro, mas o impacto é radicalmente diferente segundo a narrativa. Suas palavras refletem e alimentam sua visão. Se você se conta a partir da ferida, sua realidade continuará a confirmar essa narrativa. Reescrever sua história começa com pequenas decisões. Em vez de dizer, eu sou impaciente, diga, eu estou aprendendo a ser mais calmo. Substitua, eu não posso, por, eu estou buscando a maneira. Em vez de enumerar apenas o que deu errado, concentre-se no que você aprendeu. Não se trata de negar os fatos, mas de dar-lhes um novo significado que te impulsione em vez de te aprisionar. A maioria das pessoas não percebe que conta a mesma história todos os dias com tanta convicção que sua vida se torna uma repetição do mesmo cenário. Se você ousa mudar esse cenário, tudo se põe em movimento. Às vezes, basta modificar uma única palavra no seu discurso interior para desbloquear uma nova etapa. Passar de eu não nasci para isso, para eu ainda não domino, mas estou progredindo. O estoicismo ensina que não é o que acontece que nos afeta, mas a interpretação que fazemos disso. Se você modifica essa interpretação, a emoção muda. Se a emoção muda, a energia também. E com uma energia nova, a ação se transforma. Você não está condenado a viver sob os rótulos que você se colou na dor ou no medo. Você pode se reinventar quantas vezes for necessário. Para isso,
Pare de defender a história que te limita. Cesse de dizer, eu sempre fui assim, porque enquanto você permanecer agarrado a essa versão, você bloqueia o acesso àquela que você deseja se tornar. Comece hoje. Observe como você fala de si mesmo. Suas palavras te constroem ou te destroem. Elas te projetam para frente ou te prendem ao passado. Cada vez que você abre a boca para falar de si mesmo, você escolhe a direção na qual você avança. Faça-o com intenção. Fale como aquele que já se vê crescendo, como aquele que sabe que o passado só determina o futuro se você permitir. Sua história não precisa permanecer a mesma. Você segura a caneta, reescreva-a com força, amor próprio, verdade e visão. Que cada palavra seja um passo em direção à vida que você merece. Porque essa vida não se constrói repetindo os capítulos antigos, mas escrevendo a cada dia algo novo com coragem. Sexto, a disciplina da palavra reflete a disciplina interior. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas ou de cuidar das formas, mas de aprender a se governar de dentro para fora. Aquele que não pode controlar o que diz, não controla o que sente, e aquele que não controla o que sente, se torna escravo de seus impulsos. O que sai da sua boca é o espelho do que se passa em você. Frequentemente, esse caos interior se manifesta em crítica, queixa, reação impulsiva, mas também pode se manifestar em silêncio consciente, em pausa inteligente, em palavra justa no momento justo. Algumas pessoas justificam sua falta de filtro dizendo, eu sou assim, eu digo o que penso. Mas uma coisa é sinceridade. Outra coisa é a escravidão da desordem interior. Sinceridade sem inteligência é apenas uma forma de ego disfarçado. Nem tudo o que você pensa precisa ser dito, nem tudo o que você sente precisa ser expresso no calor do momento. Quando você fala sob o impulso, você não comunica, você vomita emoções não digeridas, e isso destrói mais do que constrói. A força verdadeira não está em gritar mais alto nem em responder mais rápido, mas em saber calar quando necessário, em esperar que a emoção diminua antes de abrir a boca, em ter a paciência de escolher suas palavras, não para manipular, mas para permanecer coerente. Se você consegue falar com calma, mesmo em pleno conflito, você protege seus relacionamentos e reforça seu caráter. Sua palavra ganha peso e os outros sentem isso. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta para dirigir sua vida. Se você não a treina, ela se voltará contra você. Palavras mal colocadas podem romper laços construídos em anos. Frases impulsivas podem fechar portas para sempre. Falar com disciplina não é uma limitação, mas uma liberdade. Você não age a partir do caos, mas a partir da consciência. Claro, é difícil, especialmente quando você está contrariado, frustrado, exausto. Mas é justamente aí que se forja o domínio. Não quando tudo está calmo, mas quando tudo em você quer reagir e você escolhe respirar, esperar e responder claramente. Não para agradar, mas para se orgulhar de si mesmo, para não se arrepender. O estoicismo ensina que aquele que domina sua língua, domina sua mente. Epicteto dizia que uma palavra pode ser o começo da desgraça ou o da cura. Tudo depende do estado mental de onde ela emana, da impulsão ou da virtude, do orgulho ou da sabedoria, do caos ou da temperança. Respire antes de falar. Esse pequeno gesto muda tudo. Um segundo de pausa pode poupar uma semana de conflito. Aprenda a observar sua emoção sem reagir imediatamente, não para se reprimir, mas porque você escolhe quando e como se expressar. Essa escolha faz de você o mestre de si mesmo, e quando você é mestre de si, ninguém pode te arrastar para o seu caos. Que cada palavra que sai de você reflita a pessoa que você está construindo, não a ferida que você está curando. Que fale sua sabedoria, não sua dor. Quando sua linguagem é clara, firme e respeitosa, os outros sentem isso e te tratam de forma diferente. Com mais respeito, atenção, cuidado, não porque você os manipula, mas porque sua presença comunica equilíbrio. É assim que se criam relacionamentos mais saudáveis, decisões mais inteligentes e uma vida mais alinhada com a pessoa que você quer ser. Na próxima vez que sentir a raiva subir, lembre-se, a disciplina das suas palavras é um ato de amor próprio. Calar por sabedoria não é calar por medo.
Fale somente quando uma palavra valer mais que seu silêncio. Sétimo, o silêncio como gestão do estresse e da ansiedade. Vivemos cercados de ruído, notificações, conversas, pensamentos incessantes, distrações sem pausa. Nesse caos, escutar a si mesmo se torna difícil. Aí, o silêncio se torna refúgio, um espaço sagrado onde respirar, olhar para dentro e voltar ao centro. Não são necessárias horas nem retiros, às vezes alguns segundos de verdadeiro silêncio bastam para mudar seu estado interior. Sob pressão, a mente galopa fora de controle. Você pensa em tudo o que poderia dar errado, em tudo o que você tem que fazer, no que você deveria ter dito ou feito diferente. Nesse turbilhão, a clareza desaparece. Se nesse momento você se permite fazer uma pausa, se calar, fechar os olhos por um instante e simplesmente ser, algo muda. O corpo libera a tensão, a respiração se torna mais profunda, o barulho mental perde sua força, o silêncio restaura. Muitos temem o silêncio porque, sem distração, surgem as emoções que evitamos sentir. No entanto, é precisamente por isso que ele é necessário. Sozinho nesse silêncio, você pode compreender o que realmente se passa dentro e, ao compreender, recuperar o poder de escolher como agir em vez de reagir. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, é se preparar para enfrentá-lo com mais força. Treinar sua mente para que, no momento em que o estresse chegar, você não seja levado pela correnteza, mas permaneça ancorado. O estoicismo lembra que não controlamos os eventos, mas a resposta que damos a eles. Uma resposta sábia precisa de espaço. Marco Aurélio falava do retiro interior, esse lugar em nós onde sempre podemos retornar, aconteça o que acontecer do lado de fora. Você pode praticar o silêncio nos engarrafamentos, durante uma reunião tensa, em casa enquanto todos falam. Feche os olhos por 3 segundos, respire antes de responder. Aprenda a não preencher cada espaço com palavras inúteis. Frequentemente, o que você mais precisa não é falar mais, mas falar menos ou não falar nada. Faça do silêncio um hábito, não como punição, mas como cuidado. Alguns minutos por dia para não fazer nada, para não dizer nada, apenas para respirar. Nos picos de ansiedade, lembre-se, o silêncio pode ser sua melhor ferramenta. Quando você fizer do silêncio um aliado, você compreenderá que o domínio emocional não é um superpoder reservado a alguns. É uma habilidade, uma prática, uma decisão diária. Respire, cale-se um momento, escute-se e deixe o silêncio te ensinar o que o ruído jamais revelará. 8º, não compartilhe seus medos mais íntimos. Não porque você deva parecer forte, mas porque existem batalhas que se travam melhor no silêncio. Os medos não curados são sensíveis, são feridas abertas. Se você os expõe sem precaução, você corre o risco de entregar a outros o mapa exato de suas fraquezas. Nem todos farão mau uso disso, mas mesmo sem querer, podem te ferir. Um comentário, um olhar, uma zombaria disfarçada de conselho. Falar do que nos machuca no lugar certo às vezes é necessário, mas nem todos os contextos são seguros. E nem todas as pessoas são dignas de ouvir sua vulnerabilidade. Compartilhar sem filtro não é coragem. A coragem verdadeira é enfrentar o que você teme sem expor ao julgamento alheio. Porque quando você torna público um medo que você ainda não trabalhou, dizê-lo em voz alta sem tê-lo confrontado, o transforma em parte da sua identidade. Você o repete, você o alimenta. Frequentemente expomos nossos medos para buscar alívio, compreensão, talvez um conselho. Mas se você não tem clareza interna, o que você recebe de fora pode te confundir ainda mais. Pior ainda, quando você enfrenta novamente esse medo, você carrega sua própria voz e também as opiniões dos outros. O que te disseram, mesmo com boa intenção, permanece grudado e, em vez de te libertar, te limita ainda mais. Reserve então seus medos para espaços sagrados, uma conversa consigo mesmo, o silêncio, um diário ou alguém que você sabe que não julgará, que saberá escutar com um coração aberto. Você não precisa compartilhar seus medos em cada conversa, nem dizer tudo para ser compreendido. Às vezes, a melhor coisa a fazer é permanecer em silêncio, respirar, trabalhar interiormente.
O estoicismo ensina que não devemos temer o que escapa ao nosso controle. A chave da liberdade está no domínio de si. Marco Aurélio dizia que o que nos assusta não é o evento, mas a opinião que temos dele. Se você muda sua percepção, o medo perde poder. Mas é um processo interno, uma reflexão profunda, não um espetáculo público. Se você precisa falar de seus medos, faça-o quando já os tiver enfrentado pelo menos uma vez dentro de você. Quando você não fala mais a partir da ferida, mas a partir da cicatriz. Quando sua intenção não é receber validação, mas compartilhar uma experiência. Aí suas palavras serão construtivas, não vulneráveis. Não tenha medo de guardar silêncio durante sua cura. O silêncio é fértil. É aí que surgem as verdadeiras respostas, que você se escuta realmente, que você compreende a origem do medo e o que você precisa para transcendê-lo. E quando você o enfrenta sozinho, você se torna mais forte. Não é outra pessoa que te salva, é você. Essa vitória, mesmo invisível, transforma toda a sua vida. Não revele, portanto, seus medos como verdades fixas. Não os repita como se fizessem parte da sua essência. Observe-os, enfrente-os, trabalhe-os no silêncio. Que seu crescimento não precise ser explicado. Que sua transformação seja tão profunda que não exija palavras. Quando você superar esse medo, só você saberá. Sua energia sentirá, e os outros perceberão sem que você diga. Porque a coragem mais autêntica se cultiva longe dos olhares. 9. A recompensa imediata de falar dos seus objetivos diminui sua motivação. Falar dos seus objetivos parece inofensivo, até útil, mas pode se tornar um dos piores sabotadores do seu progresso. O simples fato de anunciar o que você pretende fazer já dá ao seu cérebro uma dose de dopamina. Você se sente avançado, você se imagina no objetivo e, sem perceber, sua mente relaxa, sua urgência diminui, porque você recebeu o prêmio sem fazer nada. Essas felicitações antecipadas, essa aprovação que te dão quando você apenas diz: eu vou começar a treinar, lançar meu projeto, mudar minha vida, proporcionam um prazer viciante, mas falso. Ainda não há ação, não há resultado, e no entanto, você já aproveita como se tivesse chegado lá. Aí reside o perigo, nessa pequena satisfação momentânea que te faz sentir produtivo sem produzir nada. A ciência confirma. Estudos mostram que compartilhar seus objetivos e receber validação ativa os mesmos circuitos neuronais do sucesso real. Seu cérebro acredita ter avançado. Ele reduz, portanto, o esforço que aceita investir. Resultado, você está mais propenso a abandonar, menos engajado, porque você já recebeu parte da recompensa e o trabalho real parece mais distante e menos excitante. Daí a importância de aprender a se calar enquanto você constrói, de permanecer em silêncio enquanto você se transforma, de não anunciar cada passo, não porque seja ruim compartilhar, mas porque você precisa proteger seu processo. É preciso manter a motivação ligada ao progresso real, não às palavras lançadas ao vento. O progresso verdadeiro é silencioso, ele não busca aplausos, apenas resultados. Numa época em que tudo se compartilha, seu desafio é trabalhar em privado, avançar em segredo, crescer no invisível, não para se esconder, mas para se fortalecer. Quando você não precisa que alguém saiba, então você realmente se pertence. O estoicismo ensina que a virtude está na ação, não na aparência. Epicteto dizia: não se venda por suas ações, nem mesmo pelas boas, que seus atos falem por você. Não diga, portanto, que você está mudando, mude. Não anuncie seus objetivos, avance. Que sua linguagem seja seu trabalho diário, que seus resultados sejam seu cartão de visitas, não suas promessas. Em vez de buscar aprovação imediata, cultive a satisfação de ver seus próprios passos. Celebre em silêncio quando você cumpre uma promessa pessoal. Sorria para si mesmo quando você termina um dia difícil sem abandonar. Essa é a recompensa que fortalece, aquela que não depende de ninguém, aquela que cria a verdadeira disciplina. Na próxima vez que sentir a necessidade de dizer a alguém o que você vai fazer, pergunte-se: é para inspirar ou para apaziguar o desconforto de não ter começado? Se for a segunda opção, guarde silêncio, concentre-se,
Trabalhe. Transforme o desejo em ação e deixe seus sucessos chegarem primeiro. Falar pode esperar. Quando você chegar lá, não haverá nada a explicar. Sua energia mostrará, sua vida refletirá e, quando você escolher compartilhar, compartilhe a experiência vivida, não a fantasia. O sucesso verdadeiro não precisa de promessa, apenas de fatos. Nasce do engajamento silencioso daquele que avança enquanto o mundo só vê calma. 10º, ser um grande ouvinte é uma forma de presença. Num mundo onde todos querem falar, onde cada um busca ser ouvido, aquele que sabe se calar e escutar se torna magnético. Porque quando você escuta de verdade, você faz algo que quase ninguém faz. Você dá espaço ao outro, você valida sua experiência, você o faz sentir que o que ele diz importa. Isso, embora simples, tem um poder transformador. Escutar bem não é apenas se calar enquanto o outro fala. É estar ali com toda a sua atenção presente, olhar nos olhos, acenar com a cabeça, captar o tom, ler nas entrelinhas, não pensar no que você dirá em seguida, mas mergulhar no que o outro compartilha. Quando você faz isso, o outro sente, ele não fala no vazio. Sua voz tem um lugar, e isso cria uma conexão profunda. Uma ponte se abre, e quando essa ponte existe, a confiança circula. O erro de muitos é que eles escutam apenas para responder. Eles estão preparando sua réplica, buscando o momento de inserir sua própria história ou seu conselho. Essa não é a escuta que conecta, mas a que separa. A escuta ativa é um ato de generosidade. Você oferece seu tempo, sua atenção plena, sem esperar nada em troca a não ser a compreensão mútua. Quando você escuta com a intenção de entender, você aprende, você se enriquece com a perspectiva do outro e, paradoxalmente, você também é mais ouvido quando chega a sua vez de falar. As pessoas sentem quando são verdadeiramente escutadas, elas se abrem mais, confiam mais e a relação se aprofunda. O estoicismo nos lembra da importância de observar e aprender, e a escuta é uma das formas mais poderosas de fazê-lo. Epicteto nos aconselhava a buscar a companhia daqueles que podem nos melhorar, e para isso precisamos primeiro saber escutá-los. Um grande ouvinte não interrompe, não julga prematuramente, não muda de assunto abruptamente. Ele oferece um espaço seguro para que o outro se expresse completamente. Ele faz perguntas que incentivam a reflexão. Ele parafraseia para garantir que entendeu bem. E ele valida os sentimentos do outro sem necessariamente concordar com tudo. Essa habilidade não apenas melhora seus relacionamentos pessoais, mas também sua comunicação profissional e sua capacidade de aprender e crescer. Num mundo barulhento, ofereça seu silêncio atento. Seja a pessoa que faz o outro se sentir importante e ouvido. Essa é uma forma poderosa de presença, um presente que você pode dar sem custo e que retorna em conexões mais significativas e em um aprendizado constante. Aprenda a escutar mais do que a falar. Observe o impacto que isso tem em suas interações. Você descobrirá que, às vezes, a coisa mais sábia e impactante que você pode dizer é nada, apenas escutar com o coração aberto e a mente receptiva. Este não é apenas um vídeo para assistir, mas um convite à ação. Desafio você a observar suas próprias palavras, a tomar consciência do impacto que elas têm e a escolher, a partir de hoje, falar com intenção, com verdade e com a visão do futuro que você merece. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual dessas reflexões ressoou mais com você e como você pretende aplicar essas ideias em sua vida. Lembre-se, a transformação começa com a consciência e a ação. Assuma o controle da sua narrativa e construa a vida que você deseja, uma palavra de cada vez. Até a próxima.